Olá, tudo bom? Eu sou Ivan Lima. Game of Thrones, The Tudors, Outlander e outras produções com temáticas medievais ajudaram a criar um imaginário popular de que a vida naqueles tempos era repleta de tensão, intrigas e guerras. Um verdadeiro jogo dos tronos. Só que não era bem assim. Se viajássemos de 2020 para o século XIII, por exemplo, é provável que a gente achasse o contexto chato, opressivo e extremamente injusto. Claro que a situação mudava conforme as condições de vida de cada um. Um nobre tinha uma vida melhor do que um camponês. Mas até para os nobres que residiam nos castelos, a rotina era sem graça. Existiam as festas e festivais, mas não era com tanta frequência como esperamos. Os castelos eram fortalezas escuras, úmidas e fedorentas, repletas de doenças e bichos. Só que, algumas coisas ajudavam a passar o tempo. A classe dominante podia desfrutar de uma grande variedade de comida, vinhos caros e até banho quente. Em relação à diversão, não havia muito o que fazer fora ir à igreja, torturar um inimigo até a morte, ou acompanhar apresentações teatrais ou grupos itinerantes. Até fazer as necessidades fisiológicas era complicado. A única coisa que era fácil é você deixar o seu like aqui embaixo e não se esquecer de se inscrever no canal, ok? Então vamos lá. As grandes construções, por exemplo, não possuíam encanamento sofisticado e nem uma palhinha do que um dia eles se tornariam. Ou seja, não havia água corrente e as dificuldades de lavar os banheiros e os cômodos eram grandes. Se os salões ou os corredores ficassem sujos, plantas eram usadas para diminuir o odor. Os resíduos de cada um eram mandados direto para uma grande fossa, logo abaixo dos banheiros, transformando o alicerce dos castelos em um grande poço você entendeu, não é? Imagine esses poços em um dia quente de verão. E não era apenas o cheiro de cocô que deixava a vida em um castelo fedida. Como as casas não possuíam água corrente, a não ser que você fosse muito rico, os servos andavam de um lado para o outro, sujos e fedendo. Vale lembrar que privacidade não era uma coisa comum nos castelos, a não ser como você fosse o dono do lugar, ou seja, o rei, a rainha, príncipes ou algum parente próximo. Acaba que quando a natureza chama e é preciso correr para o banheiro, você encontraria um longo banco de madeira com vários buracos, cada um sendo um assento para quem precisasse usar. Em alguns castelos não havia nem mesmo portas. Você teria que fazer suas necessidades na frente dos seus colegas de trabalho, amigos ou quem quer que passasse pelo banheiro. E não havia nenhuma vergonha com isso, não. Era algo comum. E por sorte, você não deixaria cair nada de importante lá no buraco. Nas produções televisivas e cinematográficas, normalmente somos apresentados aos trabalhadores apenas em um momento de festa e celebração, quando eles são chamados para servir a realeza. Só que, na prática, eles não ficavam escondidos, de certo modo, mas sim por aí, servindo, vivendo a vida deles. Um castelo, normalmente, continha até 100 pessoas dentro dele. Muitos ajudavam a manter a rotina diária, fazendo as refeições, por exemplo. Outros membros eram apenas os familiares da realeza. Gerações e gerações residiam por lá, assim como os empregados particulares de cada um. Ainda usando como base as histórias fantásticas, muitos personagens acabam sendo enviados para as masmorras dos castelos. Prisioneiros de guerra, rebeldes ou membros da corte que irritaram os reis acabavam ganhando novos, aposentos. Lugares praticamente esquecidos, sujos, recheados de insetos e segredos. E olha, não eram só as produções em live action. As animações também contavam com muitos momentos nas masmorras. Mas um ponto acabava divergindo da ficção. Os prisioneiros não ficavam por lá esperando a liberdade, ou alguém que os salvassem.
Era quase uma rotina torturar quem fosse jogado lá. E as maneiras eram inúmeras. Um método popular envolvia o prisioneiro ser amarrado e comido vivo por um rato faminto. As torturas eram vistas como um meio de limpar as pessoas, eliminando os pecados que haviam cometido. Vai ver, foi naquela época que surgiu aquele falso apelo do "isso é para o seu próprio bem". Se estamos falando de uma época sem saneamento básico e encanamento para as residências, é certo que a população não possuía recursos para dedetizar os cômodos, as plantações, ou tinham formas mais atuais para se livrar dos bichos. E, bom, os ratos eram um deles. Um grande castelo, escuro, úmido, era o ambiente perfeito para a proliferação deles. Ratos, baratas e aranhas estavam por toda parte. E não havia muita coisa que se podia fazer com eles. As pessoas meio que aceitavam a situação, só que nunca aprenderam a conviver com ela, já que tinham medo do potencial dos ratos. Usá-los como instrumentos de morte e a possibilidade de terem doenças, com certeza, influenciaram isso. Um ponto que Game of Thrones acertou bem foi a parte do consumo de bebidas. Não havia muito o que fazer durante o dia, então os moradores preferiam ficar relaxados a maior parte do tempo. E a melhor forma de aguentar o dia em um lugar fétido e repleto de ratos era com cerveja e vinho. O tempo todo. Os lords e as ladies bebiam praticamente qualquer coisa. Até mesmo os empregados não deixavam um copinho de lado. E se a gente analisar o contexto da época, era mais seguro beber álcool do que água, já que a maior parte do H2O encontrado poderia estar contaminado. Uma fonte de doenças. Bebedeira de um lado, bebedeira de outro, a ressaca de todo mundo ali deveria ser forte, não é? Bom, até que sim. Mas somente os nobres que não precisavam se preocupar com a dor de cabeça no dia seguinte, porque os criados precisavam se levantar ao nascer do sol para trabalhar. Sem eletricidade e sem despertador, as pessoas precisavam se atentar com a claridade e até mesmo o som que alguns animais normalmente fazem após acordar. Mesmo durante o dia, os castelos são lugares escuros que não eram 100% iluminados com velas e lamparinas. Então, os empregados utilizavam a luz natural para realizar o trabalho com eficácia. No caso da pessoa não ser nobre, é provável que ela fosse um artesão, comerciante ou trabalhador rural. E elas também acordavam bem cedo, quando a luz do sol surgia no horizonte para ter mais tempo de ganhar dinheiro. Nós falamos que as pessoas não costumavam tomar banho por conta da água, certo? Mas isso não quer dizer que elas não gostassem de lavar o corpo. Na verdade, elas gostavam tanto quanto gostamos hoje em dia. É só que não era tão fácil encontrar água limpa como hoje. Sem chuveiros, a banheira que eles utilizavam era feita de madeira, que possibilitava ser transportada de cômodo em cômodo no castelo ou nas casas. Uma forma das pessoas tomarem banho em qualquer lugar. Não era muito privativo, mas ao menos dava para se manter limpo. Projetados como fortalezas, os castelos eram construídos com material que não ajudava em nada com a isolação térmica. E por conta de poucas janelas, a luz do sol não entrava completamente. Acabava que os lords e as ladies tinham os melhores quartos, preparados com lareiras e grandes cobertores para os protegerem do frio. Já os aposentos dos empregados eram, comumente, localizados na parte inferior dos castelos. Ambientes gélidos e sem luz, perfeitos para a propagação de doenças que se espalhavam no frio úmido. Por estarem sempre trabalhando, eles ficavam pouca parte do dia lá, visto que uma festa ou festival estavam sempre sendo preparados, seja para comemorar um feriado, aniversário ou receber uma família amiga. Enormes refeições eram regra. Se você fosse um cozinheiro, gastaria o dia inteiro preparando o banquete para os nobres e depois faria sua refeição na cozinha. Bom,
Esses momentos eram realizados no salão principal do castelo e cada pessoa se sentava em um lugar de acordo com o status. E o status não determinava apenas o local, mas também o que você recebia para comer. O rei e a rainha, assim como os convidados, tinham como opção pratos chiques e especiarias exóticas, tudo preparado com ingredientes luxuosos. A segregação é triste, mas ao menos as pessoas do castelo estavam comendo. Veja, mais de 85% dos moradores da cidade eram considerados camponeses e, portanto, não eram permitidos dentro da fortaleza. Mesmo que estivessem trabalhando em nome da realeza, eles deveriam arranjar meios para alimentar a própria família. Sabe essa grande quantidade de empregados? Eles também realizavam os caprichos e necessidades pessoais dos lordes. Bom, se é que você me entende. Pensando no conforto dos lordes, todo o castelo também tinha uma capela interna para eles comparecerem à missa matinal. Junto ao salão principal, o cômodo da religião era uma das principais estruturas na hora de construir um castelo. Em uma fortaleza mais chique, a capela poderia ter até 2 andares, onde a realeza se posicionava acima e os nobres abaixo. Você já visitou algum castelo antigo? Não? Deixa nos comentários se você voltaria no tempo para morar naquela época. Tenho quase certeza que eu não toparia. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.